Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu ainda me encontro no livro de 2 Crônicas e agora o versículo é o 7. Agora o versículo é o 7, que diz assim: e o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. Aí diz que os sacerdotes, os levitas, né, que cuidavam da casa do Senhor, todos ali unânimes, todos em unificação, todos em amor a Deus. Salomão edifica a casa do Senhor, constrói a casa do Deus Todo-Poderoso, né? E ali ele sacrifica 22.000 bois, né? E ali ele também sacrifica 120.000 ovelhas, porque na época era tempo de sacrifício, né? Já sabemos, né? De bichos, de animais. Hoje não precisamos mais. Nós já temos Jesus, como eu disse já no outro vídeo, já temos Jesus que sacrificou o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, derramou o seu próprio sangue ali para nos salvar. Nós temos que nos lembrar sempre do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Não precisamos oferecer a Deus sangue de boi, nem de ovelha, nem de nada. Nós temos que entrar diante do Deus Todo-Poderoso, apresentando a Deus o sacrifício de Jesus na cruz, né? Entrando diante do Todo-Poderoso pelo novo e vivo caminho que é pelo sangue de Jesus. Aí Deus ali se apresenta a nós, Deus ali recebe a nossa oferta, Deus ali recebe o nosso louvor, Deus recebe a nossa oração, a nossa adoração. Quando nós entramos diante de Deus, lembrando a Ele do sacrifício de Jesus, porque nós estamos na graça, nós estamos não na lei, no tempo de Salomão, nós estamos na graça, não precisamos sacrificar mais bois nem ovelha, mas nós temos que lembrar a Deus: Senhor, estamos diante do Senhor, entrando diante do Senhor pelo novo e vivo caminho que é pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário, e Deus ali se apraca em prol de nós, em prol das nossas orações, em prol dos nossos pedidos. Aí é a hora de dizer: o que queres que eu te faça? Pede que eu te darei. Mas nós temos que ter sabedoria e inteligência para pedirmos a Deus, porque se nós pedirmos coisas que depois podemos assim nos arrepender, né, não tem mais volta. Então nós temos que saber ter os nossos pedidos ali bonitinhos, se for possível até escrever cada pedido que nós temos que fazer a Deus. Sabemos que nós somos pedintes, né? Nós temos muito para agradecer, mas nunca agradecemos. Mas como nós somos pedintes, nós temos que primeiramente entrar diante dele, né? Pelo novo e vivo caminho, agradecendo já por Jesus, agradecendo já pelo sacrifício, agradecendo por ele ter nos dado esse oxigênio, ter nos dado o seu poder, ter nos dado a sua presença, ter nos dado o seu entendimento, o seu conhecimento, porque ele já nos deu, né? Então nós temos que entrar diante dele agradecendo e apresentando o holocausto do sangue de Jesus Cristo, do sangue do seu Filho amado, né? E temos que apresentar diante dele. Aí depois que Salomão apresentou todos os holocaustos, né? Salomão fez todas as maravilhas ali, aquele culto maravilhoso na casa do Senhor, né? Aí Deus, no versículo 11, né, do capítulo 7 de 2 Crônica, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. No altar, o sacrifício que Salomão fez para Deus foi tão grande que não foi em cima do altar. Ele nem foi no altar de cobre mais, já foi num lugar espaçoso, porque era muito sacrifício que Salomão fez para Deus. E Deus ali se agradou, né, mais uma vez. Aí Deus disse assim: olha, se eu fechar os céus e não houver chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, ou se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estão abertos os meus ouvidos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É porque antes desse versículo, Salomão tinha falado: Deus, a tua casa está pronta, que todo o povo que olhar para essa casa e pedir ao Senhor, que o Senhor venha em seu favor e responda a sua oração. Ele tinha feito essa oração antes, né, apresentando o templo a Deus. Aí Deus disse: não é, olha, se eu fechar os céus, se eu não der mais chuva, se eu mandar o gafanhoto destruir toda a lavoura, destruir tudo, mandar fome, peste, guerra, tudo essa coisa, e o povo não precisa olhar para esse templo, basta todo o povo que se chamar pelo meu nome. Isso era no Velho Testamento, não era na graça ainda, mas ele já tinha dado graça. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor. Ele diz: mas todo o povo que se humilhar, buscar a minha face, converter dos maus caminhos, pedir perdão dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então cada um de nós temos esse dever. Se toda a nação clamarmos a Deus, cada um clamarmos a Deus pela nossa terra, pela terra em geral, né? Mas especificamente pelo nosso país, não virá peste, não virá guerra, não virá nenhum mal poderá vir por um caminho, e por 7 caminhos ele voltará. Basta que pedimos com fé, pedimos em oração com fé, clamamos ao Senhor. Agora não adianta uma andorinha sozinha que não faz verão, não adianta uma só pessoa. Em Lucas 21:34 está dizendo: olhai por vós mesmos, por vós, pelo menos cada um de nós olhar por nós mesmos, né? Nos converter de verdade e olhar e orar por nós mesmos, para que possamos ser achados dignos de evitar tais coisas, pelo menos para nós, né? Deus disse: olha, pelo menos para vós, consagrem-se a vós mesmos, né? Busquem vós mesmos, para vós mesmos, pelo menos isso. Mas as pessoas não buscam para si, as pessoas não buscam para o todo, não buscam para as pessoas. Vamos sim pedir a Deus por nós mesmos, nos consagrar por nós mesmos, e sim, todos juntos, unânimes, clamar pelo nosso país, clamar pela nossa nação, clamar pelos nossos governantes. A palavra diz: orai pelos governantes para que haja paz na terra. Mas o que eu vejo é os cristãos falando mal de governante, é uma briga, é uma contenda maldita que está no meio do povo de Deus. Não vamos contender. A palavra diz: ao servo do Senhor não convém contender, ao servo de Deus não convém contender. Não vamos contender, vamos orar pelos governantes, vamos orar pelos da saúde, vamos orar pela medicina em geral, olhar pelos professores, orar por cada lugar, cada setor do nosso país, olhar por vós mesmos, por nós mesmos, para que Deus possa achar graça em nós e salvar pelo menos a nossa nação. Claro que nós podemos orar pelos os outros países estrangeiros que estão em guerra, que eu oro também. Eu clamo pelos países que estão em guerra, eu clamo sempre, todos os dias eu clamo, todos os dias da minha vida eu clamo pelos países que estão em guerra. Mas a palavra está dizendo: olhai por vós mesmos. Então vamos cada um nos converter dos nossos maus caminhos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, que muitas vezes, em vez de atrair o anjo do Senhor, atrai o anjo caído. Em vez de atrair o anjo abençoador, nós atraímos o Lúcifer. Então, com as nossas palavras, como Daniel estava ali orando, o anjo disse: eu vim por causa das tuas palavras. Quais são as nossas palavras?
Quais são as nossas palavras? Quem vai vir? Qual é o anjo que vai vir através das nossas orações, das nossas palavras, do que nós falamos? Quem é que vai vir? É o anjo Gabriel, o anjo Miguel ou Lúcifer? Então vamos colocar diante do Senhor, converter-vos a nós mesmos, vamos nos converter a nós mesmos, olhar por nós mesmos, para que pelo menos Deus possa aplacar em nosso favor, pelo menos, e nós possamos assim orar pela nação e orar por as nações e orar por aqueles que ainda não entenderam, que não conheceram a Deus de verdade, porque está cheio de pessoas que ainda não conheceram a Deus de verdade, amém? E eu despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento.